Oi, Marta, tudo Oi, bem? Oi, doutor David, tudo bom? Tudo bem, e você? Como que você está? Eu tô bem, né? Tô meio cansada, assim, das brigas lá de casa, mas eu tô bem. Uhum. Então já deu Eu pra... sou tranquila, eu dou a volta por cima, não fico pensando nisso, não. Uhum. Então deu para perceber que tem brigas acontecendo. Sim, tem muitas brigas acontecendo. Já posso começar a falar, já? Eu queria só retomar algumas coisas com você, pode ser? Pode Queria ser. A gente tem tempo, né, para depois eu falar o que eu preciso? Tem bastante tempo, a gente tem mais ou menos aí uns 50 minutos. Então tá bom. Você vai me cortando, viu, se eu começar a falar muito, porque eu destrambelho. Então tá, pode deixar. Eu queria retomar com você algumas regrinhas que eu passei no telefone para você, para Tá. garantir o nosso sigilo, tá? Então, Ok. assim, o que a gente conversar vai ficar entre a gente. E aí, como a gente está conversando na modalidade remota, né, online, então, assim, é importante que você mantenha o fone para que as pessoas não possam ouvir, um lugar seguro, que ninguém esteja aí com você. Não, aqui é tranquilo, eu tô na casa de uma amiga, porque eu já vim direto do serviço, né? Uhum. E por isso que eu escolhi esse horário das 6 horas, porque dava tempo de eu sair, vir, e aí depois da terapia eu vou beber um pouquinho com as minhas amigas, né, lógico. Ai, que bacana. Eu também tô de fone, tá? Tô numa sala fechadinha para poder ficar bem reservado, tá bom? Ok. Mas também, olha, eu nem ligo, porque o que eu vou falar para você, todo mundo já sabe que eu reclamo para todo mundo disso. Entendi. Então deve estar te incomodando bastante, né? Tá, tá me incomodando bastante. Então tá bom, quero te ouvir. O que é que tá acontecendo? Olha, doutor, o que acontece? O meu marido anda muito ciumento. Ele sempre foi, mas agora tá insuportável. Não dá para aguentar. A gente briga o tempo inteiro por tudo. Geralmente começa por ciúmes. Por causa da minha roupa, se ela é decotada, se ela é curta, se ela é justa, se eu ponho calça justa, tá justa demais, eu quero me mostrar. Se eu ponho vestida, é porque eu sou vagabunda. Então, assim, não dá. Ele reclama do batom, se tá escuro, se tá claro, não dá. E aí começa a briga. E aí da briga dos ciúmes, vai para outras coisas. Às vezes ele briga também porque, como ele tem a oficina dele é no mesmo quintal que o nosso, ele pega e fica com ciúmes, fala que eu tô dando bola para os homens que aparecem lá. Eu tô lá ligando para aqueles homens que aparecem lá, procuro nem me envolver com aquilo lá. Não gosto. Mas também não tem como. Eu por sair de casa, tenho que passar pela oficina. Lógico que eles vão ver. Né? E eu sei que eu sou uma mulher bonita, que eu sou cheia de curva, que eu sou gostosa mesmo, e que o homem olha mesmo. Se é uma arada aí, não presta, olha mesmo. Mas eu fico na minha. Eu não Tá. sou mal educada, mas eu fico na Uhum, minha. E entendi. aí, às vezes, essa discussão assim, de ciúmes vai se alongando, 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 porque aí começou com ciúmes, né? Só que aí começa a entrar outras coisas. Então aí entra, tipo, tô gastando muita luz, aí eu brigo com ele, porque eu também não deixo barato, não. Aí eu também começo a reclamar dele, entendeu? Aí eu pego e falo que, tá, então eu fico dando bola para os homens. E você que tá aí, barrigudo, gordo, não dá nem para fazer as coisas direito porque tá gordo. Aí eu pego pesado também, né? E nem que ele esteja tão gordo assim, entendeu? Mas já que ele tá me ofendendo e brigando comigo, eu também vou. A gente nunca chegou nos tapas, não. Mas a gente briga muito, a gente briga, você tá vendo que eu falo alto, né? Então você imagina eu brava. E aí a Uhum. briga vai longe, 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 porque aí disso vai por causa da conta, da água, da luz, do telefone, né? Telefone fixo. Eu nem fico em casa, doutor. Esse telefone fixo é para eles e para as minhas filhas. Eu não tenho nada com isso. Eu uso meu celular e eu mesmo pago. Né? Até do serviço meu celular. Uhum. Marta, você comentou que veio do trabalho e você disse que tem oficina em casa, então você trabalha com ele? Não, não, não. Eu sou frentista. Eu Uhum. trabalho num posto do Ipiranga, Uhum. aqui no
aqui não, né, lá, né, porque eu tô do outro lado da cidade, lá no Bandeirantes, mas a gente mora no Novo Bandeirantes, então a oficina dele é em Cambé. Uhum, entendi. Então, a gente, como o terreno da nossa casa, a gente tem até uma casa boa, assim, sabe? E como o terreno era grande, então ele levantou um barracão dentro do terreno para poder fazer oficina. Então, ficou uma oficina boa, equipadinha, né? É bom dele trabalhar lá. Mas eu não trabalho lá, não. Eu trabalho de frentista nesse posto. Ah, entendi. Você trabalha há bastante tempo nesse posto? Ah, já deve ter, assim, não sei, uns 10 anos, porque antes Uhum. eu ficava mais em casa mesmo, eu fazia Hum, diária, eu pegava festa, assim, para fazer de auxiliar de cozinha, sabe, assim, uhum. é, às vezes trabalhava à noite em buffet, e sempre trabalhei, mas nesse posto já vai fazer uns 10 anos já que eu tô, porque lá é esquema não é um horário, tem dia que eu trabalho e aí Tipo folgo. 12 por 36? Isso. Às vezes não chega a 36, não. Às vezes ele meio que força a barra. A gente trabalha 12 por 24, 30, assim, e dependendo do número de funcionários que tem. Só que ele também dá uns extras, assim, pra gente, né? Uhum. Então, se a gente trabalha antes, ele paga uma quantidade à parte, e a gente também, sim, né? Se eu consigo vender uma troca de óleo, se eu consigo vender um aditivo, se eu consigo. Até extintor de incêndio a gente consegue empurrar assim, para os clientes, né? Uhum. Principalmente se for mulher. Se for homem é mais difícil. Agora, se for veinha, aí ó, você pode desistir, viu, doutor? Porque elas não compram nada, elas acham que o carro funciona só com combustível, viu? É desse jeito. Então, se a gente consegue empurrar alguma coisa também, a gente acaba tendo um extra. Então, e aí eu tenho um tempo livre, né? E aí que a coisa fica pior, porque aí às vezes nesse tempo livre, nesse dia livre, eu nem volto para casa, doutor. Porque eu não aguento as brigas. A gente briga o dia inteiro. A gente já fala um com o outro brigando. Uhum. Não, nós chegamos num ponto que não tem mais respeito, sabe? Por isso que eu Uhum. quero separar. Que difícil, é. Porque tá muito difícil, porque eu não aceito, até essas brigas, tudo. Todo casal briga de vez em quando, né? A gente, há anos atrás, assim, a gente tinha as nossas briguinhas. Mas de uns tempos para cá, ficou muito pior. Muito, muito pior. E como minhas filhas são tudo adultas já têm os namorados, enfim, Elas moram com vocês. elas moram com a gente ainda, tudo adulta, mas mora com a gente. Mas Uhum. elas estudam, elas são boazinhas, são duas meninas lindas e tem seus namorados. Só que também em casa elas cuidam de tudo, viu, doutor? De tudo, tudo. Elas fazem comida, elas limpam, elas lavam, elas passam, elas fazem tudo. Então, quando é um dia assim que eu tô muito mesmo de saco cheio de ficar com ele, porque eu sei que vai dar briga, então eu acabo, eu vou sair com as minhas amigas, já durmo na casa dessa amiga que eu tô, e acabo ficando. Aí depois já estava com o uniforme mesmo, então aí já preparo minhas coisas e vou trabalhar. E Então tá como sendo que ele, Marta, e como que ele reage quando você não volta para casa? eu tenho que desligar o celular, né? Uhum. Tenho que desligar o celular porque é assim, quando eu tô em casa e eu falo que eu vou sair com as minhas amigas para beber, ou para, sei lá, fazer visita para alguém, ou ir para o clube, né? Agora não dá, né? Mas aí então, e a gente está aproveitando também, né? Porque agora ainda tem uns barzinhos que estão ficando abertos, então a gente consegue dar uma saída, tomar uma cervejinha, né? Tomar um chopinho. Com esse calor então que tá, nossa, é uma delícia, né? E então, o que que acontece? Toda vez que eu falava que eu ia sair com as minhas amigas depois do serviço, né, ou mesmo final de semana, porque ele não sai para nada, doutor, para nada. Sábado, às vezes, ele até trabalha.
Só que no domingo é o domingo inteiro naquele sofá que já tem o formato do corpo dele. Porque ele fica ali, e se eu tô em casa, ele fica. Ai, amor, traz uma cervejinha. Ai, amor, você podia fazer não sei o quê. É assim, não levanta pra nada. Se pudesse, eu ia lá fazer xixi para ele também, porque até para isso ele sente preguiça. E eu não Para gosto. você que gosta de sair bastante, ele não quer sair, fica difícil, né? Fica muito difícil. Então, assim, ou eu saio com as minhas amigas. Ah, então aí você tinha perguntado de como que, o que ele faz, né? Quando eu Isso. vou sair. Uhum. Então, aí o que acontece? Eu falo, por exemplo, olha, Carlos, eu vou sair depois do serviço para beber com as minhas amigas. Aí ele já pergunta, mas com quem? Falou, ai, meu Deus, tem que sempre repetir quem é. São sempre as mesmas, entendeu? A gente tem até um grupinho no WhatsApp que chama Quinteto, que somos em 5, e são cinquentonas. As 5 são cinquentonas. Então, quinteto de 50, né? Então, de 5, então, é isso. E aí ele quer saber com quem eu vou sair. São sempre as mesmas pessoas. Aí ele quer saber aonde eu vou e ainda quer estabelecer o horário para voltar para casa. Entendeu? Não tem mais. Se ele não quer ir junto, então ele que fique. E quando eu saio, ou mesmo quando eu vou de casa, ou quando eu vou direto do trabalho, aí ele fica ligando toda hora, quer que eu mande localização para ele. Eu não sei nem fazer isso no celular, doutor. Entendeu? E aí, mesmo assim, eu fico pensando, tá, eu pego, vou lá, aprendo onde que manda a localização. Ou falo só, né, tipo, tô em tal lugar. Resolve muito, eu posso mandar onde eu tô, inventar onde eu tô, ir para outro lugar, enfim, né? Não vai resolver nada, é um ciúmes assim, ele é um tonto de ciúmes, sabe? É terrível mesmo, assim, Ai, parece ficar grudado, sabe? O tempo inteiro grudado, querendo saber, colado em mim, ai, E não foi dá. sempre assim? Foi sempre assim, Marta? Não Quando foi, doutor. começou a ficar dessa forma? Olha, eu acho, eu tenho aqui comigo, sabe? Fico assim pensando comigo mesmo e fico tentando achar quando que tudo ficou ruim, né? E quando piorou muito mesmo, como tá agora, que a gente briga todo minuto quando a gente tá perto, piorou muito quando... Acho que foi até a última vez que nós saímos, que foi na formatura do 2º grau da minha filha. Isso deve ter uns 2, 3 anos, assim. E aí, nessa formatura, eu fiz uma roupa decotada, costa de fora, curta, mas não tão curta também, né? Assim, tava acima do joelho, tal, mas era bem decotada, as costas de fora, tal. Fiz maquiagem no cabeleireira, fiz tudo, né, profissional. Era Então, uma formatura, né? era Tinha uma que... formatura, né, doutor? sim. Então, né, eu tenho que... Sou mãe de uma formanda, então eu tenho que, né, tá Sim, arrasando. claro. E aí, doutor, você não imagina. Não imagina. Tá, chegamos, a hora que ele viu a minha roupa, ele já emburrou. Ele tava tão bravo, igual um pitbull, e com a cara tão enrugada, igual aqueles cachorros, eles nem são É tão bravos. bulldog? Oi? É bulldog? Bulldog. Aqueles bulldog com a cara feia, assim, que eles são Sei, mansos, sei. mas eles têm uma carona feia. Então, Sei. era uma mistura de um com o outro. Uhum. Porque aí ficava parecendo aquele machão brabão, entendeu? Aquele bravo, com a cara feia o tempo inteiro, mas eu larguei ele lá na festa. Ele Larguei nem ele lá, aproveitou a festa, então. ele não. Não aproveitou a festa. Eu até falava assim, bebe um pouco, Carlos, uma cervejinha, assim, você relaxa um pouco. Nada. Tomou água a noite inteira, ficou lá sentado, emburrado. Isso quando ele não ia do meu lado, eu estava dançando, ele ia do meu lado, ele ficava lá, com o braço cruzado do meu lado. Então dança junto comigo, né? Eu acho assim também, sabe? Quem ama, cuida. Se ele não quer cuidar, então bora, entendeu? Então, eu dancei mesmo, aproveitei mesmo, bebi muito, muito. Nossa, tinha
uma champanhe lá, que eu acho que nem sei se era champanhe, mas era gostoso, era muito gostoso, e tomei muito, 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 e me diverti muito, dancei com as minhas filhas, né, dancei com os colegas dela, dançamos separado, fizemos trenzinho, e aí a coisa ficou muito pior. Mas aí eu tô falando agora, e assim, de briga toda hora, todo dia, minutos e segundos, eu acho que foi depois aí dessa formatura, que a coisa piorou muito e que realmente vem vindo essa vontade, assim, de largar, chutar o pau da barraca e cair fora. Mas, tô pensando aqui, agora que você falou, que já tem mais tempo que ele tá assim de não sair. Porque quando ele trabalhava de moto entregador numa firma, então ele tinha um horário menos puxado do que ele tem com a oficina. E assim, lógico que o trampo na oficina acaba entrando mais grana, não tem, né? Não tem, ainda mais é ele que faz o horário dele, ele tem uns colegas lá que ajudam ele e tal, tem mais 2 rapazes que ajudam, então ele tira mais da oficina. Só que antes, quando ele trabalhava em outro serviço, que ele era registrado, o horário dele era mais certinho, então a gente tinha mais tempo para sair. E aí, de verdade, assim, eu até respeitava mais, entendeu? Então eu não exagerava tanto. Então, se eu estava com uma roupa mais decotada, eu procurava que ela não fosse curta. Eu ia dando não deixava o meu jeito, porque eu gosto, ele fala que eu sou perua. Mas eu também não ligo, não. Eu gosto mesmo de maquiagem, eu gosto de acessório, e eu gosto, né? Então, mas pelo menos na roupa eu tentava ficar um pouco mais do jeito que ele gosta, usar uma roupa que ele gosta, enfim. Mas depois, doutor, eu fui perdendo a graça, sabe? Entendi. Porque era tanta briga, era tanta implicância, aí ele também nunca mais saía comigo, eu queria sair, né? Nem se fosse no final de semana, ou um dia à noite, e nunca nada. Sempre tinha serviço, sempre tinha trabalho, e... E Doutor, o que ele justifica, assim, para querer trabalhar tanto? Você percebe que há essa necessidade mesmo? Ele tem algum projeto? Vocês chegaram a pensar sobre algumas coisas que vocês gostariam de conquistar? Como foi acontecendo essa necessidade de trabalhar tanto? eu acho... Então, eu não sei. Acho que eu tenho que pensar Hum, nisso. Porque ele sempre foi muito certinho com o trabalho, né? Com horário, não, viu, doutor? Com horário, Jesus desce na terra e ele não chega na hora. Então, com horário ele não é muito bom, não. Mas ele sempre foi muito certinho com o trabalho. Então, com horário de trabalho, ele acaba procurando seguir mais, né? Então, se ele vai receber um cliente, ele procura, né, já está disponível na hora, mesmo quando ele sim. dá uma escorregada, mas todo mundo sabe que a oficina atrasa mesmo. Mas quando ele trabalhava de moto entregador, tinha que cumprir horário, porque tinha que bater ponta, essas coisas e tal. Mas ele sempre foi muito certinho com responsabilidade de trabalho. Então, não sei se é projeto. Eu não sei nem se o Carlos pensa em projeto, viu, doutor? Às vezes eu penso só que ele vai vivendo a vida, porque a gente não conversa, a gente só briga. Então, depois que ele montou a oficina, que era uma coisa que ele queria, né? Já fazia muito tempo que ele queria, e aí ele foi, né? A gente foi conseguindo juntar um pouquinho para ele poder montar o barracão, comprar, né? Equipamento, ferramenta, essas coisas lá que ele precisa, e algumas coisas ele foi tirando do próprio trabalho, e ele foi investindo na oficina. Eu não sei se ele se acostumou, ou se a gente se acostumou, aí eu não sei dizer se tem plano envolvido, ou se é só um jeito de seguir a vida, sabe? Você tinha planos para vocês ou para o relacionamento? Como que você gostaria que estivesse? Ah, Esse relacionamento?
Eu gostaria que, por exemplo, eu já tenho 55 anos, né? Ele tem 57. Eu imaginava que, por exemplo, nossas filhas já iam estar grandes, né, como elas estão, de repente elas já estariam mais encaminhadas, a gente poderia organizar para viajar, pelo menos nas férias, né? A gente não tem férias, quer dizer, ele não tem férias. Aí eu viajo sozinha com as minhas amigas, né? Às vezes não dá para ir a 5, mas aí eu viajo com quem tiver disponível. E também, se elas não tiverem, eu iria sozinha, porque realmente está muito ruim. Então, assim, eu gostaria que a gente tivesse, assim, pelo menos viajando mais, a gente pudesse sair pelo menos umas 2 vezes na semana, sabe? Nada assim chique, mas ir tomar um chopinho, comer uma carne, um espetinho, enfim, né? Ali no nosso bairro mesmo, tem vários Claro. barzinhos ali que é barzinho familiar, não tem nada ali, né? Mas não rola. Ele não aceita, ele não vai, ele fica até tarde trabalhando na oficina, e sempre ele justifica que tem que entregar o carro, porque tem que entregar o carro, porque tem que entregar o carro, e aí só vejo mais carro entrando naquela garagem, né, naquele barracão, e aí eu meio que desanimei mesmo, sabe? Eu acho que isso nunca vai acontecer, da gente Como poder você se ficar. sente com toda essa situação, Marta? Ai, eu me sinto muito desanimada, porque, olha, nós já temos essa oficina, ele já montou essa oficina, já tem mais ou menos uns 10 anos. Então, sabe, só foi piorando, entendeu? Só foi piorando, a gente foi deixando de sair, aí eu comecei a sair sozinha, porque eu gosto de sair, né? No começo eu saía muito com as minhas filhas, até mesmo porque elas eram ainda novas, né? Então eu saía muito com elas, principalmente final de semana, assim, ia lá para o Zerão, né? Ia para uma praça ali perto de casa mesmo. Mas agora que elas estão maiores, aí eu saio com as minhas amigas, porque lógico, eu gostaria que ele fosse junto. Se bem que agora eu nem sei mais se eu quero que ele vá junto, porque ele vai e fica implicando com tudo, né? E então, eu já estou desanimada, acho que estou sem esperança. Eu acho que eu quero realmente me preparar para separar, entendeu? Quando que Porque, você chegou a essa conclusão sobre a separação? olha, doutor, já. Eu acho que foi logo depois que a situação, que as brigas aumentaram muito depois daquela formatura, entendeu? Que parece que, ele ficou muito pior, e aí as coisas ficaram muito, muito piores, né? E eu acho que faz mais ou menos assim 1 ano que eu tô pensando em separar, né? Então, por isso até que eu nem tô ficando tanto em casa. Nesse último ano que eu realmente parei de voltar para casa, porque antes eu saía, eu pelo menos, ele falava, olha, no máximo meia-noite em casa, mas às vezes no outro dia eu nem ia trabalhar, né? Mas eu procurava chegar meia-noite, 1 hora, assim, né? Dava uma... E porque ele ia brigar mesmo. Se eu chegasse meia-noite, 1 hora, ele ia brigar mesmo. Então, e aí eu comecei a pensar, ele vai brigar se eu chegar meia-noite, 1 hora, se eu posar fora. Então, se ele vai brigar de qualquer forma, aí eu parei. Então, assim, tem 1 ano mais ou menos que eu realmente procuro nem voltar para casa. E dependendo do que eu vou fazer, eu convido minhas filhas. E aí fica assim. E aí, Só que assim, né? Eu pensava em separar, mas nunca pensei em buscar ajuda, sabe? Só que aí teve uma psicóloga, teve uma semana de segurança do trabalho no meu trabalho, e foi uma psicóloga, que é professora da UEL, e ela falou que tinha, né, a possibilidade, né, de ser atendido pela UEL, né, ou que eu pudesse buscar ajuda com algum profissional. E aí eu descobri que com a pandemia estava sem funcionar, né? Só tinha aquele
Ah, é que a gente vai uma vez, não lembro o nome daquilo lá. Um plantão? Acho que é isso o nome, acho que é isso. Achei até estranho, né? Porque plantão fica parecendo plantão médico, mas Hum, eu achei meio estranho, o horário também para mim não dava. E aí eu voltei a falar com essa psicóloga e aí ela me indicou você. uhum, Aí, doutor, nessa palestra, entre outras coisas que ela falou assim de relacionamento no trabalho e tal, ela falou um pouco da ajuda da psicologia, né? Como que pode ajudar você a se conhecer. Ela usou até um termo que eu não lembro, mas a se conhecer, a você identificar, enfim, né? Ela usou os termos lá, mas o que eu entendi foi isso, que de repente com alguém da psicologia eu conseguiria me separar. Né? Essa uhum, conclusão que eu cheguei. Né? Não que ela tivesse me falado, não, mas é, eu só falei para ela que eu estava brigando muito no meu casamento e que eu achava que, de repente, pelo que ela tinha falado, um psicólogo poderia ajudar. Porque eu acho que a uhum. gente tem que buscar ajuda mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar ajuda, a gente não sabe de tudo, todos os profissionais que tem, mas eu acho que a gente tem que procurar ajuda. E aí eu te procurei. Ah, Então, certo. Eu fico pensando assim, quando você me fala que está procurando ajuda para se separar, eu fico pensando o que que qual é o processo, qual é a dificuldade que está ocorrendo que você está sentindo que você precisa de ajuda. Algumas pessoas, quando tomam essa decisão, elas vão e conduzem o processo de separação, né? Nesse caso, você está dizendo que está precisando de ajuda. O que que você acha que está pegando aí dentro de você? Qual dificuldade você acha? olha, o que acontece assim? As minhas filhas são uns amores, mas elas Uhum, são muito apegadas ao pai. entendi, Então, apesar delas já serem grandes, é, eu não sei como que elas reagiriam a uma entendi, separação. E aí delas ficarem totalmente contra mim, né? entendi. Sabe, assim, de romper a relação comigo, porque sempre elas estão do lado do pai, Uhum. sempre, né? O que elas Então, falam? elas são. Oi? Durante as brigas, o que que elas falam que você percebe que elas ficam do lado do pai? Não, elas falam mesmo assim, ai, mãe, eu acho mesmo, né? Você é uma mulher casada, vai ficar posando fora, você tem casa, por que você não volta para casa? Ai, mãe, eu acho mesmo que essa roupa tá muito degotada, que essa roupa tá muito curta. Elas, principalmente nessa parte de ciúmes, elas apoiam muito ele, né? Uhum, E aí eu fico pensando assim, se o motivo da separação for isso, que elas vão ficar contra mim. E aí eu não sei como fazer com elas, entendi. entendeu? Eu não sei como enfrentar minhas filhas, eu não sei como explicar, eu tenho medo delas cortarem, né? Tipo assim, me abandonarem mesmo, não quererem mais falar comigo. Então, isso é o que mais me dá medo na separação. Então, quando eu te perguntei sobre como você se sentia, sobre o desânimo, também tem pouquinho de medo aí. Ah, sim. Eu acho que eu posso falar, doutor, que tem muito medo. Assim, falando aqui agora, eu acho que é o que mais pega, sabe? É o que mais me segura, assim, de pegar minhas coisas e ir embora. Uhum. Já chegou a ter algum tipo de conversa sobre isso com elas? Pelo menos ensaiar alguma coisa? Ah, não. Tudo que vem na minha cabeça, eu já vejo elas berrando comigo. Uhum. Qualquer forma que eu for falar, eu acho que elas vão berrar comigo, elas vão ficar contra mim, né? Aí eu E consigo entender esse seu medo, né? Porque você falou que você é muito apegada a elas, que vocês sempre, desde quando elas eram crianças, vocês saíam bastante juntas, né? isso, É um aham, amor muito, muito intenso. isso. E, e assim, eu também entendo o lado delas, assim, de ficarem do lado do pai, porque ele também é muito atencioso com elas, né? Uhum. Ele faz tudo os gostos delas, né? Eu que sou também a ruim ali,
né? Eu que às vezes ponho limites, né? Eu que meio que coloco isso desde criança também, né? E como ele fica mais tempo em casa, porque ele trabalha em casa, então eles estão toda hora, né, em contato. E assim, se elas pedem dinheiro para ele, ele dá. Uhum. Entendeu? Ele dá. E eu já não dou. Dependendo do que for, eu não dou. Entendeu? Então, tipo, uma delas queria, né? A mais velha queria comprar um celular daqueles americanos lá que tem a maçãzinha lá, que eu não. O iPhone. O iPhone, isso aí. Eu não sei nem pronunciar. E aí eu falei que não, porque se nem eu tinha que trabalhava, nem o pai dela Uhum. que trabalhava, a gente não tinha um desses, então que não ia comprar, não. Que a hora que ela se formasse, que ela tivesse ganhando dinheiro dela, ela que desse. Uhum. E que comprasse, aliás. E aí ele pegou e deu. Olha só. Foi sempre assim? Vocês não concordando sobre o modo de educá-las, ou isso também foi mudando? Não. Depois que a oficina pegou, que aí ficou. Aí, foi, não sei, assim, parece que quanto mais a gente brigava, mais ele se aproximava delas, elas se aproximavam deles. E aí ele também começou a ter mais dinheiro por causa da oficina, então ele Uhum. dá tudo para elas, tudo. Entendi. Se elas querem roupa, tem situação assim, porque como as duas são novas, né? Então tem casamento toda hora, tem aniversário, Uhum. cada coisa tem que ser uma roupa nova, porque vai Ixi. colocar no Instagram, no Face, vai aparecer com a mesma roupa. Ó, então, e ele compra, ele compra. Então, é isso que acaba acontecendo. Entendi. E aí você chegou à conclusão que quer se separar e você precisa de ajuda para isso. Isso. Principalmente para como fazer com as meninas, né? Sim. Uhum. Porque eu não quero também separar e ficar sem elas, né? Uhum. Mas porque com ele, viu, doutor, eu acho que não tem mais jeito. Tá? Vocês chegaram assim, eu queria saber, existe uma consciência do casal de que algo está acontecendo? Vocês já conversaram sobre isso ou nunca chegaram a ter essa conversa? Ó, doutor, se o senhor considerar a conversa brigas de 2 horas, então nós já Uhum. conversamos muitas vezes, e quase que o tempo inteiro. Só que eu acho assim, ele me conheceu assim, eu não acho que eu estou errada. Uhum. Então, eu acho que se ele me conheceu assim, então ele tem que aceitar isso. E ele não aceita. Eu não vou mudar. Ele não quer aceitar. Então, eu não vejo outra forma, porque a gente fala, briga, só que tá, a única coisa que eu consigo ver é isso, que eu não quero Uhum. mudar, ele não quer mudar, então que cada um siga seu rumo, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso Entendi. o negócio. Uhum. Né? Eu não vejo muito. Eu gosto ainda muito dele, viu, doutor? Ele é um Ah, homem. é? Eu ainda gosto dele, sim. Porque ele é um homem trabalhador, ele é um homem. Assim, ele sempre foi muito bom pai, apesar de agora ficar dando tudo, né? E ele justifica também que antes a gente não podia dar as coisas para ela, que agora pode, né? Então por que, que não vai dar? Eu sou contra isso. Mas, né? Para fazer o quê? O dinheiro é dele também. Então, eu gosto dele, assim, acho que ele tem coisas boas, né? Mas isso acaba sendo muito pior, né? Então, as coisas boas não aparecem, porque a gente não tem momentos bons mais, né?
Eu não sei nem quando foi a última vez que a gente transou, doutor. Com você eu posso falar, né? É Mas isso que eu eu não ia te sei. perguntar sobre essa questão da vida sexual de vocês, como que tá, e etc. Olha, doutor, eu sempre fui muito namoradeira antes de casar, sabe? Eu tinha meus namorados, sempre tive meus namoradinhos. Mas, né, depois que eu casei, eu sosseguei também, né? Mas, olha, eu não sei quanto tempo faz que a gente não transa. De verdade, não consigo nem lembrar, entendeu? E se aconteceu, nem deve ter sido bom, né? Porque eu não lembro. Então, E quem deixou de procurar o outro? Foi você? Foi ele? Meio que foi acontecendo? O que que você acha? foi acontecendo, porque aí, como a gente estava brigando muito, não tem tesão, né? Uhum. Não tem tesão, não tem vontade mesmo, então aí acaba. Porque assim, ó, as nossas brigas, doutor, só param quando um sai da situação. Então, por exemplo, a gente está brigando na sala, eu vou para a cozinha. Ou a gente está brigando e ele sai para a oficina. Ou a gente está brigando, está na hora de eu ir para o trabalho. Né? Ou eu já estou para encontrar minhas amigas. Ou às vezes eu até pego as coisas e vou para casa dessa minha amiga, que é onde eu estou hoje, né? E que ela também mora sozinha, também é separada, os filhos dela já estão tudo casados, então, que ela teve filho bem novinha também, e então tem filho, os dois filhos dela já estão casados, já moram nas casas dele, então ela mora sozinha. E aí, às vezes, eu vejo isso também nela, né? O quanto ela consegue aproveitar mais a vida, Uhum. tal. Mas, assim, com ele não vejo mais possibilidade, porque com ele não tem conversa, sabe? É diferente, assim, do que você está fazendo, né? Que o doutor está Uhum. fazendo, está perguntando. Não, ele não escuta, ele acha que ele está Mesmo se for certo. um assunto ameno, assim, um assunto cotidiano, quando você vai falar sobre assuntos do dia a dia, ele conversa, ele te dá atenção. Não, ele está sempre na oficina, doutor. Nossa, que difícil, né? Ele está sempre na oficina. Tem vezes que eu chego em casa, né? E ele está na oficina, independente do horário que eu chego. Já teve, assim, época de calor mesmo, às vezes dá 1 hora, 2 horas, ele ainda está na oficina, doutor. Nossa. Então, eu chego do bar com as minhas amigas e ele está na oficina, Uhum. entendeu? Então, é assim, a vida dele é só oficina. Quando ele não está na oficina, ele está ou socorrendo cliente, ou está comprando peça. Então, doutor, até para beber alguma coisa ou outra, eles bebem ali mesmo na oficina. Eles não vão nem para um barzinho tomar uma Você, cerveja no você final. chega aí lá, a essa oficina, você chega a dar uma volta por lá, ali no quintal, você... Então, eu não vou muito não, porque é, ele já reclamou muito, assim, de que os homens ficam olhando para mim e que a maioria dos clientes dele é homem, que os colegas dele de trabalho também são. Então, eu não costumo ir, não. Mas eu vejo, né? Porque é um barracão que ela é junto com a casa. Então, por exemplo, principalmente da cozinha, a janela da minha cozinha dá para o barracão. Então, se Uhum, eu estou na cozinha, eu estou vendo o que eles estão fazendo, né? uhum. E é muito ruim, porque eu vejo assim, gente, eles terminam esse serviço e vão para algum lugar, então nem com os amigos dele ele se diverte, sabe? Eles ficam ali, lógico, o dia inteiro é brincadeirinha, com os amigos ele é tudo diferente comigo, né? Com os amigos ele brinca, com os amigos ele não faz cara feia, né? E aí eles, geralmente, mais final da tarde, eles já bebem um pouquinho, tal, mas meu marido não é muito de beber, não. Mas ele gosta, assim, no calor de uma cervejinha bem gelada, tal. Mas é ali. Então, Entendo. é tudo ali misturado. Uhum. É Então, a gente frustrante, não. né? É muito ruim, assim, né? Tô desanimada mesmo.
né? Porque ainda antes, doutor, não sei nem quanto tempo a gente tem aí. A gente ainda tem um tempinho. Tá. Vai controlando aí, porque eu vou falando. Tá bom. Se bem que daqui a pouco, né, se der o horário, a minha amiga vai bater aqui na porta. Que aí vai dando horário da gente sair, então a gente não pega lugar, né? Porque agora Você também... disse que tá desanimada com o relacionamento, mas pelo que eu tô percebendo, nas outras áreas da sua vida, você tá bem animada, você consegue ter questões de prazer, se divertir. Ah, sim. Aí isso me faz mais ainda querer separar, sabe, doutor? Porque Sei. se a parte ruim é com ele, então, né, eu pego e tiro a parte ruim da minha vida. Entendi. Né? Só que aí eu fico com medo de ir junto às minhas filhas, né? E aí eu perdê-las. Então eu fiquei com uma dúvida. Teve um momento aí da sessão que você falou assim, que você ainda gosta dele, né? Aí eu fico pensando que essa parte ruim que iria, seria só a possibilidade das filhas não concordarem, ou você acha que também ia perder algo que é importante para você? E trata aí do seu marido, de algo que você tinha em algum momento e aí se perdeu. Olha, assim, eu casei não foi para separar, né? Então, e eu acho que a gente teve uma história, nós tivemos muitos momentos que foram bons. Só que isso ficou lá no passado, entendeu? Então, eu fico com raiva dele durante a briga. Quando eu tô longe, eu não sinto raiva dele, não sei se dá para entender, sabe? Eu fico com raiva dele assim, quando a gente tá brigando. Mas quando eu tô longe, que eu já saio, vou trabalhar, parece que aquilo não aconteceu, sabe? E só que não dá mais para eu fazer de conta que isso não está acontecendo. Então eu acabo querendo me distrair com outras coisas, mas as brigas estão lá. Toda vez que eu volto para casa, elas estão lá. E briga só com ele. Com as outras pessoas você percebe que se relaciona bem. Eu acho que sim. Inclusive, isso é uma das coisas que acaba fazendo ele ficar com ciúmes, porque ele fala que eu sou muito dada, né? Que para todo mundo eu sorrio, que para todo mundo eu brinco, todo mundo eu abraço, beijo, e ele não gosta disso. Né? Então, você é simpática, né? Olha como você tá agindo comigo. Você tá bem à vontade, né? Eu me dou com todo mundo, viu, doutor? Para mim não interessa se um mendigo que está passando ali, se ele olhar para mim, eu vou falar bom dia, se ele para conversar, eu vou conversar, entendeu? A pessoa que está ali sozinha, né, que está sofrendo, que está ali sem nada, eu vou dar atenção. E também, se for meu chefe, se for um doutor assim como você, também vou falar, eu não tenho muito isso. Mas ele não gosta disso. Entendi. Né? Então, ele não gosta e ele fala que eu sou muito dada e que isso, mulher casada não pode ser assim, mas só que isso realmente ficou muito pior depois que, nesses últimos 10 anos, né? Ou não sei, né, de repente, antes eu também não percebia, eu estava apaixonada, estava entretida aí com as minhas filhas, né, e até para cuidar delas não dava para eu usar vestido curto para sair com as minhas filhas, né, como que eu ia sair correndo atrás delas, como que eu ia brincar com elas, né. Então, não sei, eu acho que talvez já existisse, mas que eu não percebia porque eu estava apaixonada. Não sei dizer, doutor. Não sei, acho que eu estou pensando nisso agora. Eu cheguei a perguntar se vocês já tentaram conversar, e você falou assim, olha, se fosse conversar, seria brigas, assim, de até 2 horas, então a gente conversou. Ajuda externa vocês já chegaram a procurar? Você chegou a procurar ou é a primeira vez mesmo? Não, é a primeira vez e foi mesmo por causa dessa conversa com essa psicóloga. Porque até mesmo eu nunca nem tinha pensado, assim, de buscar psicólogo, né, a gente, tanto que, assim, quem sabe que eu tô começando terapia é essa minha amiga só, não contei nem para as outras, sabe?
Porque... e aí foi até legal, porque aí eu descobri que ela também já tinha feito terapia, mas antes até da gente ser amiga, né? Por causa dos filhos, tal, né? Que um deles estava dando muito trabalho e ela tinha feito, mas isso já tem muitos anos, né? E então aí me animou mais, né? De estar procurando, mas assim, a gente procurar ajuda nunca. Para não dizer que a gente nunca procurou, a gente é católico, né? E na nossa igreja tem um ministério lá que é de casais, né? Então, eu sugeri da gente participar, né? Das reuniões, dos encontros, tal. Eu cheguei aí umas 2 vezes sozinha, mas aí eu vi que se ele não tivesse ali junto, não ia resolver. Então, eu sozinha... Então, uma terapia de casal, ele talvez não toparia, né? Porque a igreja... Ixi, psicólogo para ele é para louco, né, doutor? Aí Entendi. ele não é louco, para ele tá tudo... Porque, assim, de verdade, doutor, ele acha que ele tá certíssimo, entendeu? E os amigos apoiam muito ele e as filhas também, entendeu? Então, quando eu saio, né, que eu tenho que passar por uma parte da garagem, assim, do barracão, eu ouço que eles comentam, né, e assim, e às vezes eles comentam coisas assim, do tipo, vai saber se ela tá saindo mesmo com as amigas, sabe? E aí Que coisa chata. e fica enchendo a cabeça dele, né? E eu sei que ocorre esses comentários ali, né? Nossa, como Então, você se sente quando você acaba ouvindo algo como isso? olha, de verdade, é que eu não sou de agressão, entendeu? Mas dá vontade de voltar e dar um tapa na cara deles, né? Na boca. Na boca, aqueles tapas igual os A pais da gente. novela, né? Não, de costa de mão, assim, na boca, Tá. sabe? Sim. Porque é pra doer mesmo. Porque, nossa, eu fico muito brava. A Muito raiva, né? brava. Então, eu vejo assim que eles também acabam lá ficando, né, em cima dele, falando coisa, e as minhas filhas também, né? Apoio mesmo só das amigas. Só das amigas. Só das amigas. Então... Marta, eu queria, a gente está chegando próximo, assim, ao horário da gente encerrar a sessão, então queria fazer algumas perguntas um pouco mais objetivas para você, como, por exemplo, pegar alguns dados, como seu endereço, seu nome completo, você pode falar, por favor? Olha, o endereço é Rua Gabriel de Lara, também, né? O bairro é Novo Bandeirantes, e o número é 715. Tá. E você mora com o Carlos, né, seu marido, e as suas 2 filhas. Qual é o nome deles? O meu marido é Carlos Olambra, e as minhas filhas são... O nome delas é Maria e a outra é Mariana. E as 2 são Olambra. Entendi. Queria saber um pouquinho sobre a sua condição de saúde, sabe? Como que tá, se você faz algum outro tipo de acompanhamento médico, se você toma alguma medicação. Olha, doutor, eu tô na menopausa, então, assim, o que eu faço acompanhamento é com o ginecologista, né? Que aí ele me passou lá é um fitoterápico, doutor, mas aí eu teria que ver o nome, porque eu não lembro. Mas é por Depois causa você faz. desses calorões, assim, né? Sei. E então aí ele me passou, mas de resto eu não tenho nada, assim. Assim, os últimos exames também que eu fiz, ele falou, né, que estava o colesterol um pouco alto, que aí era bom eu cortar gordura, fazer atividade física. Aí, então, a gordura eu acho difícil, sabe? Porque um torresminho com cerveja vai muito bem, né? Eu adoro carne, e aí todas essas coisas, ele falou que eu não ia poder.
Aí eu peguei, então assim, eu procuro, quando dá, sempre andar a pé. E como ainda com essa pandemia, para andar de ônibus, né? E aonde eu moro, da onde eu trabalho, é ruim ir de ônibus. Então eu vou Uhum, a pé e volto a pé, uhum, quando eu vou para casa, né? Aí quando eu estou em casa, eu vou a pé para o trabalho, e sempre que dá, então eu vou a pé para os lugares. Então, eu não uhum, faço assim certinho, mas eu tentei incluir caminhada aí no meu dia a dia. E mesmo no posto, a gente acaba andando bastante, né? Então, uhum. aí eu É, procurei frentista fica o tempo todo, né, assim, todo andando pra lá e pra isso. cá. E lá tem bastante movimento ali, né? Porque é na Arthur Thomas, então tem bastante movimento. E então, eu procuro fazer isso, sabe? Uhum, Andar ao máximo, sempre que dá, eu prefiro caminhar. Às vezes, doutor, eu até tô arrumada assim e tô de tênis. Aí eu uhum, levo o meu sapato na bolsa para poder trocar. uhum, Então, aí já vou trabalhar de tênis, não uso mais sapato, né? Nem sandália, eu sempre tô de tênis, porque uhum, aí sempre que dá eu caminho. uhum, entendi. É, eu quero fazer uma retomada, assim, do que a gente foi conversando. Então, você falou que tá com uma questão no seu relacionamento, né? Que já há 10 anos você percebe, assim, que após a construção de uma oficina na sua casa, o seu marido tem te dado cada vez menos atenção, que você gosta muito de sair, ele não topa sair com você, e quando sai, ele fica lá paradão, enquanto você quer dançar, você quer se divertir, ele fica olhando com a cara E feia. é Isso isso tem tudo. feito você se sentir muito desanimada, triste, às vezes até com raiva, que as pessoas Aham. fazem comentários desagradáveis, e isso tem feito com que você se afaste cada vez mais, que você procure ficar o maior parte do tempo fora de casa, Isso, e que você pensou na separação e você gostaria de ajuda para isso. isso. De modo geral, é isso assim que tem acontecido e é para isso que você quer ajuda. Acho que você entendeu bem. Acho que. Uhum, E aí, até queria agradecer, né, para me ouvir, porque é diferente, está sendo diferente conversar com o doutor de conversar com as minhas amigas, porque com as minhas amigas elas ficam dando palpite o tempo inteiro, elas não me ouvem, entendeu? uhum, Então, porque apesar de eu ser bem próxima dessas amigas, a gente está o tempo inteiro junto conversando, tem aquelas também que não concordam com a separação, sabe? Então, que acham que, assim, em primeiro lugar vem os filhos e tal, mas então foi muito bom poder falar. Eu nunca pensei que terapia, né, fosse assim. uhum. E Eu tô aí, saindo mais aliviada, assim, sabe, de poder ter falado para alguém isso tudo que está acontecendo. Marta, eu quero retomar a questão do sigilo, tal, que a gente conversou vai ficar entre a gente. Tá. É, isso na terapia, às vezes a gente pode quebrar o sigilo. Por exemplo, quando a pessoa que eu estou atendendo está em algum tipo de risco, mas aí a gente conversa antes, a gente pode ser que em algum momento eu possa querer conversar com as suas filhas, mas aí eu vou te explicar certinho, eu vou pedir sua permissão, caso seja Uhum, necessário, mas aí a gente conversa sobre isso depois, tá? uhum. Como, Aí, como assim risco, doutor? porque as pessoas em terapia, às vezes elas estão em sofrimento muito grande que elas podem pensar em até tirar a própria vida, sabe? Não sei se você já ouviu Uhum. falar em suicídio. Ah, sim. Ai, doutor, mas eu acho que isso não quero, não. Por isso que eu quero separar. Eu prefiro ainda fazer, me livrar, do que ficar vivendo Uhum. assim. Nossa, eu quero viver muito ainda. Alguma vez isso já passou pela sua cabeça? Olha, de verdade. Já Uhum. passou assim, né? Já tive vontade de pular no pescoço do Carlos, assim, estrangular. Uhum. Ou então deitar ele assim, colocar o travesseiro na boca. Não precisava sufocar, não. É só para ele parar de Uhum. falar, né? Porque aí ele desata a falar e fala mais que eu. Então, mas assim, eu tirar a própria vida, não, Uhum. nunca pensei, não.
E sempre tive Que bom. muita dó, assim, de que eu vejo nessa moçada de hoje, né? Tem muito Uhum. isso, né? De pensar em querer se matar. Nossa, eu fico muito triste, assim, de ver como essa juventude sofre, né? Mas eu nunca pensei, não. Ai, que bom. É Pelo sempre, contrário. vamos tentar sempre lutar pela vida, né? Isso, E eu aí, Marta, concordo. eu vou pedir para você um compromisso. Que compromisso? Um compromisso de sempre tentar ser verdadeira comigo, tentar ser sincera. Eu vou tentar sempre te respeitar ao máximo, levar o que você pensa em consideração para ajudar você. E sempre assim, o meu compromisso vai ser em fazer o melhor para te ajudar. E daí eu espero de você assim que Obrigada. você seja sincera, que sempre tiver acontecendo alguma Ixi, coisa para você me contar, para a gente pode poder deixar. caminhar ao seu benefício. Então tá bom. Então Eu não assim, tenho nem vergonha, não, doutor. Ixi, para mim é tranquilo. E ainda tá. mais que você ouve, né? Você não fica falando junto Uhum. comigo. E então, ixi, tranquilo, tranquilo. Eu falo Então, mesmo. assim, a gente se vê na semana que vem nesse mesmo horário. Você acha que é um bom horário? Ou você acha que a Ah, gente eu pode... acho. Então tá. Eu acho. Eu só preciso. Não, pode ser sim. Pode Hum, ser. Acho que esse tá. horário pode ser. Tá bom, sim. Que Qualquer aí coisa, você entra em contato comigo por telefone ou por WhatsApp, que a gente combina um horário que seja bom, tá. tá? Mas aí, se precisar, se não tá marcado assim esse horário mesmo. Ótimo, ótimo. Tá? Algo mais que você queira me contar, que eu acabei não perguntando? Não, eu acho que assim, Ou alguma pergunta sobre a terapia, sobre mim, algo que você queira, tenha dúvida? eu acho que por enquanto eu não tenho dúvida assim, não, Uhum, porque eu não sei direito como é que funciona, né? Mas você já está marcando a próxima sessão, então a gente provavelmente vai ter vários encontros assim, né? uhum. E é, É, aí qualquer coisa. no início do processo terapêutico, eu vou te fazer algumas perguntas para te conhecer melhor, para a gente fazer algumas análises, para depois a gente ir tentando fazer algumas mudanças para ver, para a situação ir melhorando, né? Uhum, tá. É, eu acho que por enquanto, doutor, eu estou assim me sentindo bem aliviada, então acho que eu não Uhum. tenho pergunta por enquanto. Aí qualquer coisa, na próxima vez que a gente se encontrar, aí eu pergunto, doutor. Então tá combinado. Então tá. Gostei muito de te conhecer, viu, Marta? Você é muito simpática. Mesmo Obrigada, diante doutor. dessa situação aí difícil, eu vejo que você é uma pessoa para cima, né? Acho que a gente Não. vai ter alguns momentos bem legais no processo terapêutico. Ai, que bom, doutor. E eu também preciso ir, porque já bateram aqui na minha porta já. Então tá bom. Beijo, tchau. Tchau, doutor. Prazer em conhecê-lo, viu? Prazer. Tchau. Tchau.